Questão 165. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação y igual a log de x na base 10, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro, e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função das medidas n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Então a questão 165 aí, que caiu em 2015 no Enem, ela é uma questão bem teórica e ela vai exigir do candidato que ele tenha conhecimento sobre logaritmos. A gente vai ter que determinar uma expressão algébrica em função de h, né? H é a altura aí que ele deu pra gente do vidro, em que esse trecho aqui ele tem o formato aí de uma função logarítmica. Então a ideia inicial aí seria a gente trabalhar com esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui embaixo, que eu vou chamar de ponto B. Se um ponto pertence a uma função, seja ela logarítmica ou não, eu posso substituir esse ponto na função que eu estou fazendo uma igualdade aí, que é verdadeira. A minha ideia vai ser essa, tá? Aqui o ponto A, ele tem como coordenadas, né, em x é esse tamanho todo, né, em x é esse tamanho todo. Aqui ele diz pra gente que é n, e esse pedacinho aqui, tá, eu resolvi chamar de x. Então esse tamanho todo aqui, que é referente à coordenada em x, é x mais n. Em y, essa altura aqui é h sobre 2, né? Então aqui também é h sobre 2. Então essas são as coordenadas do ponto A. O ponto B, aqui em x, é o próprio x, né? Esse tamanho aqui é x. Então ponto B, x. Em y ele também é h sobre 2. Mas como ele está no eixo negativo de y, vai dizer que ele é menos h sobre 2, né? A coordenada fosse o módulo h sobre 2. Como é coordenada, a gente respeita aí a posição que ele se encontra aí se relacionando com o eixo. Daí, se eu substituir o ponto A na expressão aí, quer dizer, na função referente a esse gráfico, eu vou ter no lugar de y h sobre 2. Então, h sobre 2 é igual log de x. E o x, a minha coordenada em x, é x mais n. O outro ponto B, h sobre 2 negativo, é igual ao log de x. Eu quero comparar essas duas expressões, eu vou dar uma modificada aqui, tá? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, lá fica positivo e aqui fica negativo. Ou seja, dos dois lados aqui, eu tenho que h sobre 2 é log de x mais n, e h sobre 2 também é menos log de x. Então, eu posso dizer então, que essas duas expressões aqui são iguais. Então, eu tenho que log de x mais n é igual a menos log de x. Tá? Então, tem essa igualdade aqui. Eu vou continuar aqui nessa parte. Vou jogar esse menos log de x para o outro lado. Então, ele vai ficar positivo. Mudei o sinal dele. E lá do outro lado, sobra zero. Primeira propriedade aqui de logaritmo. Quando eu tenho a soma de dois, no caso aqui é mais, né? Quando eu tenho a soma de dois logaritmos, isso significa que o logaritmando era um produto. Essa é a propriedade que vale a ida e a volta. Né? O log de A vezes B, numa base qualquer, desde que ela seja positiva, a definição aí do log por números reais,
é igual ao log de A mais o log de B nessa base. Aqui eu tenho isso, ó, log de A mais log de B. Então, isso aqui é um produto. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de x mais n vezes x. Lá do outro lado, eu vou aplicar também uma consequência da definição de logaritmo. O logaritmo de 1 em qualquer base, ele sempre vai ser zero. Então, aqui, eu posso escrever o log de 1 e a base que eu estou trabalhando é a base 10. Repara que 10 elevado a qualquer coisa, e essa qualquer coisa quem é? É zero. Então, não é qualquer coisa, na verdade, né? Então, 10 elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer logaritmo em qualquer base, desde que ela seja positiva, se o log é 1, é porque o resultado dele dá zero, porque 10 é 10, 5, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Outra consequência de log, tem um logaritmo dos dois lados, então eu posso cancelar os logs. E aí sobrou uma equação. Aqui eu vou distribuir, ó, x ao quadrado mais nx é igual a 1. Esse 1 eu vou passar para o outro lado, ele vira menos 1. E aí eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. O método de resolução de equação do segundo grau, você escolhe. Aqui no caso, o delta acaba sendo mais conveniente, tá? Porque aqui eu tenho b, um valor desconhecido. Vou usar então o delta para resolver. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Com isso, eu tenho n ao quadrado mais 4. Isso é o resultado do meu delta, porque eu desconheço o valor de n. X é igual menos, já é da fórmula, b, o b é o n, mais ou menos raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2a. Como a é 1, fica só 2. Daqui eu tenho duas possibilidades de resolução. X igual menos n mais raiz de n2, ou n ao quadrado, sobre 2. E a outra solução é menos n menos raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Das duas soluções, a única que serve é a de cima, porque eu não posso ter x negativo. Definição aí do log, né? O meu x tem que ser positivo. Então, essa solução aqui eu descarto, porque isso vai dar negativo. Então, minha única solução que eu tenho é essa, em que eu vou voltar lá naquele meu sisteminha lá de equações logarítmicas e substituir. Aí, olha só, questão de múltipla escolha, a gente tem que dar a resposta conforme está lá na múltipla escolha. E às vezes o que a gente acha está certo, só que não está equivalente a que está lá na múltipla escolha. Então a gente tem que adequar a nossa resposta ao que está lá na múltipla escolha. Se a prova fosse discursiva, com certeza, tá? Eu já substituí aqui muito mais rápido, tá certo? Como eu tenho que adequar lá a múltipla escolha, fica mais rápido eu substituir nessa equação ali, tá ok? Então, só por questão de conveniência para chegar à opção que ele nos colocou. Então, eu tenho ali, substituindo na primeira equação, h sobre 2 é igual a log de x, em x é isso tudo aqui. Então, eu tenho menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, mais o n que já era ali do logaritmando. Vou melhorar isso aqui dentro. Ó, se eu multiplicar aqui por 2, em cima e embaixo, eu não estou alterando a minha fração. Eu estou tendo uma fração equivalente. E aí eu posso fazer a soma aqui dessas duas frações. Então, eu tenho h sobre 2 é igual ao log de... Aqui dentro, ó, 2n menos n. Se eu tenho 2n, eu vou tirar n, fico com n mais raiz de n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2. Como eu quero h, eu vou passar esse 2 para lá multiplicando. Então, h vai ser igual a 2 vezes o log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2. E aí dá a letra E.